Capítulo 121 Retorno no tempo. Eu, Kyoran, recobrei minha visão e me vi de pé segurando uma estranha fruta azul na mão que já estava inclusive mordida. Um líquido azul escorria dela entre meus dedos. Eu botei a língua para fora porque senti um estranho gosto doce e bem incomum. Lambi minha própria mão para ter certeza e percebi que eu havia dado a mordida naquela fruta. Minhas roupas também estavam diferentes e eu carregava até mesmo uma pochete de couro na cintura. Levei as mãos checando e parecia ter mais dessas frutas azuis de casca dura que pareciam bolas de bilhar de tão redondas que era. Rania. Roni. Chamei eles olhando em volta confuso e joguei a fruta mordida para o lado. Não era tempo de comer mesmo que ela fosse boa e doce, de uma maneira que eu não conseguia ainda descrever. Era quase como chocolate misturado com manga. Olhando em volta eu percebi que estava no mesmo local que deveria estar antes, então eu ouvi gritos que vinham da cidade abaixo. Mas o que está acontecendo? Eles disseram que a cidade não estava mais sofrendo ataques. Eu devo ter desmaiado e eles foram na frente, disse comigo mesmo alto demais e parti correndo conjurando minhas espadas e armadura até o peito. Entrei na cidade e vi criaturas de pedras caminhando. Tinham alguns com 2 metros, outros com 5, 4, 3, eles varriam e destruíam paredes de casas girando seus braços enormes enquanto pessoas gritavam e saíam correndo. Eu destruí 2 deles no caminho com facilidade usando minhas espadas com aura e então parei surpreso quando subi em cima de uma casa. Rania e Roni estavam sendo acuados por vários deles contra uma das paredes de proteção da cidade. Eu estranhei eles não estarem com seus armamentos ativos e só então percebi que eles não tinham o brilho de um titã. É uma memória do tempo como a que aconteceu com Aya, pensei enquanto me lembrava das roupas que usava e da pochete que ainda estava comigo. Na parte oculta da roupa, voltaria quando eu desfizesse o armamento. Os irmãos também estavam vestidos diferentes. Então Lucas ainda deve estar vivo. Se eu voltei no tempo, deixar os irmãos pela sorte os mataria. Os monstros eram lentos mas eram muito numerosos, só eu havia eu de titã por ali. Apertei os punhos das espadas já decidido sobre o que fazer. Corri saltando da casa. Passei correndo ao lado de alguns monstros enquanto deixava minha espada deslisa destruindo suas cinturas, os fazendo desmoronar e virar um monte de terra. Passei pelos irmãos que me olharam espantados e quebrei o muro atrás deles. Fujam enquanto salvo os outros. Gritei para ele e me virei olhando para o outro lado da cidade. Nosso irmão está. Antes que Rania pudesse pedir eu a interrompi. Eu sei. Só fujam. Ordenei. Os 2 fizeram um sim e passaram correndo. Os monstros continuavam avançando para mim. Confirmei que eles fizeram como mandei passando pelo buraco na muralha. Me virei e corri usando minha velocidade, destruindo apenas os monstros que estavam pelo caminho enquanto atravessava para o outro lado. Saltei por casas, corri por ruas, fui o mais rápido que pude e finalmente avistei alguns monstros sendo atravessados por tabletes pontudos de terras que saíam do chão. Em seguida os monstros se desfaziam em terra. Mais à frente, havia um jovem muito cansado e todo suado. Eu reconheci na mesma hora que ele era Lucas. A cor da pele e cabelos eram idênticas ao dos irmãos. O cabelo dele era curto e pontudo, seus olhos escuros se fecharam enquanto ele desabava no chão de joelhos. Mal estava se aguentando em pé, os monstros de pedra não paravam de cerca. Como vulto eu cruzei os metros de distância e destruí toda a roda de monstros que o cercava. Se eu tivesse chegado alguns segundos atrasados ele não iria sobreviver.
Você, disse ele com dificuldade, me olhando quando parei em sua frente. A respiração pesada dele parecia não querer voltar ao normal. Meus irmãos, eles estão do outro lado, por favor, disse ele e desmaiou. Mais alguns monstros se ergueram em volta. Eu não fazia ideia de onde ou como eles estavam surgindo, no entanto não eram monstros fortes para mim. Em poucos segundos eu já tinha destruído todos mais uma vez. Ouvi um barulho de algumas tábuas se mexendo de uma casa destruída e uma moça surgiu saindo de trás delas. Sua pele era morena clara, magra, olhos vermelhos, cabelos lisos e longos que batiam na bunda. A cor laranja-fogo do seu cabelo prendeu minha atenção, mesmo estando toda suja devido. Está entre destroços, ainda era deslumbrante, na sua maneira de ser. Atrás de você! Gritou ela apontando a mão. Eu só fui notar agora que uma grande sombra havia nos cobrindo. Quando me virei, um imenso monstro de pedra descia um punho fechado contra mim. Eu não tive muito tempo de reação, energizei as espadas e saltei contra o braço dele, voando pelo lado, escapando do soco por milímetros e deixando minhas espadas deslizarem, causando rachaduras em seus braços. Acabei pousando no ombro dele. O braço que acertou o local em que eu estava antes se desmanchou em uma imensa chuva de pedras que varreu, acertando vários locais próximos. Eu senti uma poderosa força descomunal surgir naquele momento próximo a mim e não soube dizer de onde veio. Fiquei olhando em volta curioso e o monstro de pedra em que eu estava no ombro começou a me procurar, virando de um lado a outro. Isso até me ajudou a ter uma melhor visão da cidade. Não encontrei o que queria e isso me fez voltar à minha atual meta: destruir esse monstro grande e burro. O braço dele já estava completamente reconstruído, ele parecia ter se regenerado. Então eu levantei minhas espadas e mergulhei em seu pescoço, girando o corpo como uma broca, coisas que Lilith me ensinou. Fui sair do outro lado, na outra parte do ombro. O imenso monstro grunhiu, sua voz era grossa como de um monstro medonho. Ele deu alguns passos para trás, suas mãos se reuniram em volta do pescoço enquanto eu saltava de cima dele. Ele estava perdendo o equilíbrio e caindo. Olhei em volta para onde ele estava caindo e fiquei aliviado por ver que era longe de qualquer um dos dois, da moça que agora eu não via e nem de Lucas que ainda estava desmaiado. Olhando o monstro caindo, eu vi uma imensa fusão de aura em sua coxa direita, não sei o que significava. Quando ele terminou de cair, a parte toda de seu quadril inteiro para cima virou terra, as pernas até a altura da coxa ficaram de pé, então a terra no chão foi sendo puxada para o quadril dele e tudo começou a se remontar. Eu não era burro, não ia esperar aquele monstro se refazer, eu já tinha visto o ponto certo onde precisava atacar. Corri, pulei no ar e girei novamente, entrando dentro da coxa dele. Pude ver uma pedra avermelhada ser destruída, parecia ser ela que reunia a energia. Cai do outro lado em pé, já preparado para atacar novamente. O monstro tinha se reconstruído até o começo da barriga, com sua coxa aberta. A formação de energia se dissipou, ele parou de se reconstruir e se desfez no chão como um imenso monte de terras. Acabou, disse aliviado, desfazendo as armas e armadura. Olhei em volta procurando a moça, avistei a casa e quando me aproximei percebi que uma das pedras que tinham se soltado do monstro no momento que ele me atacou haviam acertado sua cabeça. Havia muito sangue pelo chão em volta de sua cabeça ferida, ela estava morta. Droga! Disse comigo mesmo, sentindo minha cabeça latejar. Agora não. Por favor, preciso de mais tempo. Cair no chão sem me conter, eu poderia tentar curar ela, aquilo não era justo.